Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Senhor pelas ricas bondades dele diária. Agradeço ao Senhor pela ministração, por revelar a palavra, a letra, espiritualmente, para que sejamos edificados. Então, que essa palavra encontre morada, seja edificante na vida de todos. Em nome de Yeshua, eu vou prosseguir no mesmo assunto dos dois vídeos anteriores, que é a respeito de não apaguem o espírito. Não apagar o espírito nos leva a um entendimento de toda a palavra do Senhor. Porque com o espírito apagado, não podemos entender a palavra do Senhor. Não temos nem sequer ânimo para ouvir ou ler a palavra do Senhor. Então fica difícil ter uma vida espiritual, ter um segmento de fé verdadeiro, professar uma fé verdadeira, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Embora existam as pessoas que não são mais aprofundadas na leitura, ou outras que não foram alfabetizadas, essas pessoas têm uma fé natural porque têm a sensibilidade de enxergar o Senhor além do que diz a palavra, enxerga na sua criação. São pessoas tementes, pessoas humildes, pessoas simples, e que tendem a perceber, terem a percepção do Criador em tudo, na criação. As pessoas geralmente elas têm uma facilidade de fazer uma leitura a respeito do ambiente que elas vivem, do contato com a natureza, e sendo temorosas, são pessoas sim que conhecem o Criador desta maneira, rendem glórias a Ele, têm uma fé naturalista, de uma naturalidade. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos edificados dia após dia. A fé, ela é alicerçada, porque tem uma palavra que diz: eu conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te viram, ou seja, posso contemplar a existência do Criador. Então, todas as maneiras, com a exposição da palavra do Senhor, possibilita-nos a sermos ainda mais fortalecidos, esclarecidos no que se refere ao Criador. E sem essa percepção dos 5 sentidos, na naturalidade, sem a palavra exposta, sem o hábito de ler a palavra do Criador, então fica difícil das pessoas serem edificadas para contemplar a existência do Todo-Poderoso e ver que Ele realmente é maravilhoso e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vou falar apenas algumas coisas que não deu para colocar nos 2 últimos vídeos. Eu falei, é interessante que vocês assistam. Aqui é apenas um complemento. Então, como eu li no vídeo anterior, Gênesis 3, eu li esse verso 7. Eu vou ler o 6 e o 7, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então a escrita aqui, esses 2 versículos,
eles são bem claros. Para quem discerne espiritualmente, fica muito claro. Até mesmo quem está ainda no processo, nesse caminho de obter a sabedoria que vem do Criador. Porque é muito claro, né? Percebam, e eu vou ler outras palavras que vai de encontro, a palavra é uma só, embora em tempos diferentes, mas a palavra do Senhor é uma só. Aqui, a árvore pareceu atraente para obter discernimento. Está falando de conhecimento. Está falando de um acesso que Adão e Eva teriam ali, no caso primeiro a Eva, a um conhecimento além do que a eles era dado. Mas o conhecimento que era dado a eles era conhecimento de vida. Vida com longevidade, vida com comunhão com o Todo-Poderoso, livres de tudo aquilo que lhes causaria queda, lhes causaria erro. Eles estavam protegidos e induzidos pela serpente. Eu posso colocar pelo discernimento da palavra, induzido pelo pensamento da curiosidade, do erro, porque é importante trazer isso para os nossos tempos. As pessoas geralmente, embora elas tenham muito conhecimento vindo de várias partes, elas sentem-se atraídas por aquilo que as agrada. Se agrada a carne, será conhecimento de morte, embora não seja morte física de imediato, mas é uma morte que torna o espírito apagado na vida dessa pessoa, uma morte para o espírito. Se é o conhecimento do bem, essa pessoa vai estar sendo nutrida como uma árvore, a tendência é crescer e gerar frutos. Mas entre o conhecimento do mal e o conhecimento do bem está o discernimento. E a proposta aqui foi para que eles adquirissem discernimento. Entende? Olha aí, eu vou ler novamente. Ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente. Olha aqui o que chama atenção. E hoje também o que chama atenção para as pessoas. Parece agradável ao paladar, é atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E para que vocês vejam que a palavra é uma só, esse estar nu está alinhadíssimo com o que foi dito aqui em Apocalipse. Em Apocalipse 3, a partir do versos 15, a carta à igreja a Laodiceia. Diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Ou seja, a questão do conhecimento do bem, conhecimento do mal, mas a pessoa está aqui no meio do caminho, sem discernimento, que isso, espiritualmente, aqui segundo o Salvador da Glória Yeshua, é uma pessoa que está morna, em cima do muro. 15, vou ler novamente. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Ou seja, se está mergulhado no conhecimento das trevas, uma hora tendo, seja um raio de luz, e chamar a curiosidade dessa pessoa e ela sair, aleluia, ela vai passar a ter interesse de conhecer mais da luz para que as trevas fiquem para trás. Mas se essa pessoa está com um pé lá e outro cá, uma pessoa morna, ela está totalmente inundada ao erro, sem discernimento. E aí o que acontece? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Por quê? E eu vou ler aqui aí Gênesis também, que é a continuação. Aí depois eles são encontrados nus. E a nudez
Eu vou continuar lendo aqui Apocalipse, porque vai lá em Gênesis, vai falar a respeito da nudez, né? Viram que estavam nus. E o que essa nudez representa? No mesmo capítulo 3. Verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Viram? É porque eu quero falar mais coisas. A nudez é uma nudez de uma pessoa que não tem como se justificar. A sua autojustificação, embora se acha rico, cheio de conhecimento, cheio disso, cheio daquilo, mas é uma pessoa diante do olhar do Todo-Poderoso, está nua, desprovida de algo. E essa pessoa, se apegar à sua autojustificação, ela será condenada. Porque, como diz Romanos 6, a nossa justificação é pela fé no Filho. Cremos que morremos com Ele, que ressuscitamos com Ele, na semelhança da morte e na semelhança da ressurreição. Então, se temos essa nova consciência, não temos autojustificação e muito pelo contrário, vamos nos ver como ricos. Se tivermos que nos vangloriar, como diz Colossenses 3, que nos gloriemos no Senhor, não em nós mesmos. Então, gente, é seríssimo, é um assunto que, embora eu não coloquei desta maneira no primeiro vídeo, no segundo vídeo, porque eu fico tentando abordar cada assunto para chegar nesse ponto do como que as pessoas estão ainda dormindo espiritualmente. E aqui em Gênesis, capítulo 3, versos 22, olha só o que diz o Senhor. Então diz o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore do conhecimento do conhecimento. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Porque a árvore da vida, é o que obtém conhecimento de vida, conhecimento que nos transforma. Mas ali não era o momento, a partir da desobediência, da queda, embora eles não continuaram se alimentando desse fruto para o mal, mas não era aceitável ao Senhor que eles permanecessem ali, porque houve uma queda. A partir do momento que houve a queda, isso é muito importante que vocês entendam. A partir do momento que eles tomaram a decisão de comer o fruto do discernimento do bem e do mal, houve uma queda. Então eles não poderiam, a partir dali, comer da árvore da vida e continuar vivendo ali. Não. Ali agora já tinha o propósito do Criador, que só depois que o Filho, olha a importância de Yeshua, viesse ao mundo, e tem toda a representação dele aí, quando o Senhor coloca através de sombra, através do que foi colocado ali na vida de Moisés para o povo, no sacerdote levítico, e aí por diante em Abraão, em testá-lo, se ele realmente iria sacrificar o filho. Então o Criador veio trabalhando até que há 2000 anos atrás enviou o filho, e o filho veio, foi o sacrifício perfeito e definitivo, como diz em Hebreus 10. E aí o Senhor, de modo extraordinário, com o Espírito, com Cristo ressuscitado, veio e deu ao apóstolo Paulo as palavras de vida para que nós caminhemos, ou seja, tentar dar uma resumida aqui. Louvado seja o Senhor. Se você crê que o Criador existe e teme a Ele, se você crê que o Filho é o acesso ao Pai, você crê no sacrifício perfeito e definitivo,
Cabe agora você andar sobre a instrução da palavra do Senhor e andar uma vida maravilhosa amando o teu próximo sem rotulações religiosas. Porque ao invés de edificar, trazer essa cura, esse alimento saudável que vocês estão recebendo aqui, eles vão misturar tudo e vocês vão ficar confusos, vai ficar como mornos, não como nem quente e nem frio. Vocês vão ficar como mornos, porque eles tiram a soberania do Criador que faz a determinação sobre vidas, orienta, leva para o caminho para que a pessoa seja santificada, transformada pela leitura da palavra do Senhor para um conceito religioso, doutrinação de homem, logo então você se encontrará preso. Estou falando rápido, mas a palavra ela é uma só. E veja que aqui, desde o início, o que está lá nas cartas aos Hebreus, Romanos, Gálatas, Timóteo, o que foi dado ao apóstolo Paulo até Apocalipse, a João, a Pedro, é uma confirmação só. É uma palavra só. É esse o intuito que eu quero que vocês entendam isso. A palavra do Senhor ela é rica e preciosa, ela é uma só. E que tem que ser discernida espiritualmente. Então o Senhor os tira de lá exatamente por isso. A partir do momento que houve a queda, não tinha como o Senhor deixar que eles continuassem comendo, mesmo havendo arrependimento. Porque já tinha um processo e um propósito lá na frente no Filho, para que um todo seja justificado pela fé. Passe a comer do fruto da árvore da vida, que é o evangelho da graça, esse evangelho rico e precioso. Aqui a gente já se alimenta. Nós já estamos alimentados, mas nós não estamos desfrutando de um paraíso, porque não é o momento ainda. Ainda temos que passar por esse processo. Qualquer ponto da vida, se não vigiarmos, podemos cair numa tentação ou outra por conta do olho. Veja como que o olho é perigoso. E eu vou ler aqui, ó. Primeiro, eu vou ler aqui em Mateus. Vou ler Mateus 5, versos, a partir de 27 diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito, se o seu olho direito, vocês estão vendo que está levando para o lado espiritual? Por que não ambos os olhos? É nisso que a gente tem que se atentar, gente. A palavra do Senhor ela é preciosa. Se o seu olho direito, por quê? Vamos andar direito? Vamos andar no caminho reto? Mas se o seu olho, que deveria andar direito, com as minhas palavras, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E a compreensão espiritual fica, se por acaso, e eu já coloquei um vídeo, a questão da imoralidade sexual, muito interessante, se o teu olho te fizer o pecado, se o teu olho direito, ou seja, se o caminho reto, se você sair do caminho reto, lance tudo aquilo que está te fazendo pecar de lado. Jogue isso para fora. Continue no caminho reto. Porque é melhor você estar no caminho estreito, mesmo apertado, mas garantindo promessas lá na frente. Garantindo que você não será uma pessoa que sofrerá a rejeição do Criador, né? E aqui, que eu estava lendo e não deu tempo, em Eclesiastes 7, eu vou ler novamente, a partir do verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Não, eu li sim essa daqui. Eu li, mas eu vou ler novamente. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Gente, o fim das coisas é melhor que o início. É preciso sabedoria para aceitar essas palavras como verdadeiras. O fim das coisas, ou seja, não se apegue
ao início, não se apegue às coisas que parecem agradáveis aos olhos, que pareceu agradável a Eva lá no jardim. Se apegue ao efeito. Se apegue àquilo que vai causar uma reação. Pense lá na frente, será que isso vai valer a pena? E aí fará toda a diferença. Versos 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. É muito comum, por conta de uma ação tola de um e outro, de pessoas que conhecemos ou que passam no nosso caminho, é muito comum essas pessoas terem reações tolas. E cabe àquele que não é tolo vigiar, se resguardar, ficar ali tranquilo, engolir vários sapinhos, mas você não se aliar a tais atitudes. Ser um referencial, ser um ponto de referência. De repente é só isso que essa pessoa precisa. Né? Devemos confiar que o Senhor age em tudo, né? Não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Ah tá, peraí, é uma pergunta. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria como herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler aqui o 12, rapidinho, a partir do versos 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Yeshua, aleluia. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eu li aqui Eclesiastes 7, Eclesiastes 12, o Eclesiastes 12 a partir do versos 9. Palavra maravilhosa de alguém que adquiriu sabedoria no Senhor, para deixar aqui registrado para nós que obtemos sabedoria no Senhor, para entendermos o tempo. Por isso não devemos nos apegar ao passado, aquela geração era melhor, era menos violenta, era menos isso, as pessoas eram mais isso. Não, nos apegamos a hoje, porque a sabedoria ela é uma só. Façamos a diferença no nosso tempo. Esse é o intuito e esse é o objetivo da sabedoria em nós, creio eu. Fazer a diferença no tempo que o Senhor nos dá, né? E a questão aqui da produção de livros, não há limite para a produção de livros, e aí diz, e estudar demais deixa exausto o corpo. Aqui não está desmerecendo o estudo, o conhecimento, só que esse conhecimento desde Gênesis, das trevas, traz sim danos ao corpo, porque automaticamente tais conhecimentos levam a pessoas a produzirem situações, elaborar entretenimentos, elaborar a questão do ritualística, todo um modo de apresentação. Então, o conhecimento que não for direcionado pela palavra do Senhor, torna sim um cansaço para o corpo, porque vem as consequências. Mas o bom é obtermos o conhecimento da palavra do Senhor, que alimenta o espírito e não o apaga. Esse é o objetivo desses 3 vídeos, gente. É trazer a consciência do qual importante é o nosso espírito alimentado. E o alimento do espírito é a palavra do Senhor. É tudo que vem do Senhor.
O Espírito ele não está aqui, não está em momento algum esperando fortalecimento em obras, em autojustificação, em gozos e alegrias e vaidades. O fruto do Espírito é alegria, mas não é uma alegria vinda com euforia. Alegria é uma coisa, euforia é outra. A liberdade, o amor ao próximo, uma liberdade que não está associada à libertinagem, a querer fazer tudo que você bem entender, tudo que lhe aprove fazer, não. Uma liberdade para adorar ao Criador, saber que nós somos filhos do Todo-Poderoso, saber que somos servos do Yeshua, porque Ele sim nos resgatou das trevas, nos resgatou desse lamaçal e dessa quantidade imensa de conhecimento que só estava prejudicando o nosso corpo, para nos dar vida no Espírito. Então, daria para falar bem mais coisas, mas eu queria apenas expor essas palavras. O que eu li? Eu li Gênesis capítulo 3. Dei um pulinho, mas mais para falar a respeito dos olhos deles que foram abertos e do alimento que eles viram. A Eva viu que era agradável aos olhos e tomou para ela, porque ela queria obter discernimento. Li aqui Eclesiastes 3 e capítulo 12. Li Apocalipse 3, onde fala da questão da nudez, onde as pessoas se acham ricas, mas elas só se acham. Isso é muito triste. Não falo isso com sentimento de orgulho, jamais. Eu falo com tristeza e com pesar, porque a palavra do Senhor está a acesso de todos, para que possamos nos alimentar dela. É um presente do Criador para todos, todos para obter sabedoria, para viver. O Criador não é servido por mãos de homem, gente. A palavra do Senhor fala isso. O que nós podemos dar a Ele se tudo pertence a Ele? Oh, glória, aleluia. O que Ele quer de nós, quando Ele falou através do Filho, a mulher samaritana, o vídeo que eu coloquei aí. Yeshua e a mulher samaritana também, aconselho que vocês vejam, maravilhoso. Porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Eu fico vendo os vídeos depois, eu fico maravilhada com a palavra. Acredite, ela, às vezes, lendo aqui, eu tenho o discernimento, aí quando eu vou ver, o Senhor continua falando, eu falo, nossa, eu poderia falar mais coisas, mas é tudo com o propósito dele. E o que o Senhor quer? Adoradores em espírito e em verdade. São esses que o Senhor procura. Então já pensou, gente? Tudo é dele. Tudo foi criado por ele. Nós conhecemos essa atmosfera, o que nos é dado para conhecer, porque passamos aqui por um crivo, um processo de restauração. Essa é a verdade. O Senhor nos deu uma chance aqui para sermos restaurados, porque existem promessas extraordinárias de que tudo nos pertence. Palavra do Senhor. Tudo é de vocês. Quer Paulo, quer Apolo, tudo é nosso. E que a terra pertence ao povo do Senhor. A terra será restaurada. A terra passará por um processo, porque até lá atrás, me vem agora na memória, existia uma obediência a respeito do cultivo da terra. 7 anos produzia, 7 anos a terra precisava ficar descansando. Por quê? Porque o contínuo cultivo prejudica o solo. Isso é um outro assunto maravilhoso. Mas a própria palavra do Senhor, como eu falo que a biologia é tudo, ó, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E eles obedeciam. Eles se cuidavam por 7 anos. Não tem os 7 anos de prosperidade, os 7 anos de crise, lá, o qual foi revelado pelo Espírito, pela boca de José, ao rei, ao faraó. Então, é necessário
7 anos de cultivo, 7 anos de descanso. Mas o homem, para ficar rico e poderoso, no que diz respeito o capital, ele só explorou não só a questão da terra produtiva, mas também dos minerais, causando um terrível dano ao solo. E o Senhor diz que destruirá aqueles que destroem a terra. Então, não estejamos ao lado de quem rejeita a palavra do Senhor. Porque a nossa cura, as promessas poderosas, está na palavra do Senhor. Foquemos o nosso olhar, nosso coração, a nossa mente a ela. E vocês vão poder confirmar que do início ao fim é uma só. Amém? Então fiquem todos na paz. Que a graça e o amor do Senhor Yeshua esteja com todos vocês. Amém?